Fala minha galera, fala meus pilhados, fala minha tropa. E aí, bom ou não? Tranquilo com vocês? Então, aqui o carro, botando para dar uma carguinha. E aqui é o seguinte, viu? 7.000 quilômetros e praticamente zero custo, totalmente zero. Na verdade, quando eu comprei esse carro, eu comprei há 4 meses atrás, ganhei o wallbox, instalei depois de quase 3 meses e só usei 2 vezes para carregar o carro da minha irmã. Minha irmã comprou um carro exatamente igual, mesma cor, mesmo tom. A diferença foi de 1 semana do meu pro dela. Mas tá aí, 7.000 km já passei e fiz 4 viagens aqui perto da minha cidade, né? A viagem mais longa foi para Garanhuns. Vou colocar aqui para vocês a quilometragem. Fiz uma para Caruaru, 2 para Garanhuns e 1 para Primavera. Algumas dessas viagens sim, eu carreguei, mas as outras aqui dentro do percurso urbano não teve nenhuma carga. 7.000 km, zero custo. E aqui é o seguinte, esse daqui é o segredo, entendeu? Eu venho aqui para malhar, eu venho para fazer meu treino e aí eu coloco todos os dias aqui. Eu tenho 2 entradas na minha academia. Cada entrada eu tenho direito a 2 horas sem nem pagar estacionamento, ou seja, nem estacionamento eu pago, né? E aqui fica aqui, ó, carro dando a carguinha, estacionamento coberto. Eu vou lá, eu vou ali, faço meu treino de boa, tranquilão, né? E aí de volta o carro tá carregadinho e tal, né? Já teve perrengue? Já teve perrengue. Teve perrengue da seguinte forma: já teve 1 hora que eu cheguei aqui, todas as vagas estavam ocupadas, tive que ficar esperando aqui, né? Fez uma listinha de espera, inclusive. Tava eu, depois chegou outro carro, depois chegou um terceiro carro. Mas aí eu esperei, eu acho que cerca de 15, 20 minutos. Chegou outro colega, né, tal. Na verdade, aqui na academia, os carros que tem elétricos, a gente mais ou menos até já sabe quem é quem. A gente já meio que já se encontrou, se esbarrou aqui algumas vezes, né? Então, já por 2 vezes eu fui malhar e o cara veio e falou assim: ó, quando tu sair me dá um toque que eu coloco. A mesma coisa assim, eu cheguei e vi um carro conhecido, fui lá dentro e pedi, né? Ó, e aí, quando tu sair? Não, tu saindo daqui a pouquinho, eu te chamo, aí beleza, tal. Então assim, tem acontecido algumas coisas desse sentido, né? Até porque, o que acontece? Aqui nesse shopping que eu tenho feito a carga aqui não tem carga paga. Nesse shopping só tem carga gratuita. E são 16 pontos de carga. Nesse andar são 4, no andar de baixo são mais 4 e lá no térreo são 6. Então assim, lá embaixo minto eu, vamos corrigir aqui. Aqui são 4, lá embaixo são 4 no segundo piso e no térreo são 8. Dos 8, 6 foram removidos, né? 2 ficaram em manutenção e 4 arrancaram mesmo, não tem mais nem na parede, né? Aquele wallboxinho da parede ali, ó, não tem mais, arrancaram. Eu creio que é uma questão de contrato e eles vão colocar de novo, porque continua o chãozinho pintado e o pessoal aqui que faz a ronda, né? Os rapazes tipo a vigilância privada daqui do shopping, né? Falaram que eles estão pensando em colocar uma outra empresa. Então assim, me parece que foi mais algo pontual com relação à empresa que está colocando os pontos de recarga. Não sei como funciona, se são comodatos, se o próprio shopping pagou por isso, ou se simplesmente é uma bonificação e eles estão fazendo uma propaganda dos carregadores. Eu sei que lá embaixo tem 2 da Volvo, 2 da Volvo tem. Esses 2 da Volvo estão em manutenção. E 2 da Neoenergia, que estão funcionando, e outros 4 foram removidos. Me parece que eram da Neoenergia também, né? Mas enfim, são 7.000 km. Vamos colocar aí que eu tenha rodado 1.000 km de viagem. E esse sim, eu paguei parcialmente. E vou te explicar parcialmente. Por quê? Uma vez eu fui para Caruaru. Caruaru fica aproximadamente 130 km de distância daqui.
Eu saí daqui carregado, então quando eu cheguei lá, ainda tinha carga suficiente, eu cheguei pouco menos de 50% de carga. Aí fui para casa de um amigo, nós passamos um tempo lá com ele. Fui no shopping, fiz uma cargazinha rápida, gratuita. E na volta sim, aí eu paguei, gastei eu acho que R$ 40 e pude vir, cheguei em casa com muita carga ainda, né? Mas assim, eu fiz justamente para acontecer de ter uma margem, né? Nunca sabe o que, é que pode acontecer, né? Então, alguma eventualidade no trajeto, né? Então, eu fiz essa recarga. Mas depois nós fomos para Garanhuns. Garanhuns, vamos dizer que Caruaru é a metade do caminho. Mas seria o meu ponto de recarga que eu tinha feito o cálculo, né? Carro elétrico, a gente aprende a fazer cálculo, aprende a planejar uma viagem. Quando você está no ciclo urbano, não tem problema. Por quê? Você usa o carro, depois você vem aqui, 1, 2, 3 dias, sei lá. Eu venho quase que diariamente, né? Porque eu estou diariamente treinando, então eu venho e dou 1 hora, 2 horas de carga e tá tudo certo, né? O que acontece? Carro elétrico, você carrega no seu momento livre, né? Você não precisa sair do seu trabalho, eventualmente, e ficar parado carregando o carro. Mas se você faz uma atividade física, você carrega. Se você vem resolver alguma coisa no estabelecimento comercial que tem um carregador, você carrega, né? Então você usa daquele tempo que o carro ia estar ocioso para fazer a carga, né? É até assim um paradoxo, porque o carro a combustão, sim, você para e fica ali parado no posto de gasolina. Tudo bem que você passa ali 5, 10 minutos, né? Que seja, mas você fica parado ali, né? O carro elétrico, não, você vai ficar parado no tempo que o carro está ocioso. É no tempo que você está resolvendo alguma coisa, ou quando você está em casa, se você recarregar em casa, você faz a recarga quando você estiver dormindo, né? Então, você chegou de noite em casa, não vai sair com o carro, conecta lá, vai estar dormindo e vida que segue. Você acordou de manhã, o carro está 100% de novo, né? Isso se você quiser carregar todos os dias, né? Depende de quanto você roda, né? Então, assim, hoje eu vi alguns vídeos que o ponto da virada para começar a ter o carro elétrico tem uma boa vantagem econômica em relação à combustão. Você tem que andar no mínimo 40 km por dia, né? Então, assim, menos do que isso, eventualmente você vai demorar muito tempo. Então, aí a tua vantagem vai ser o conforto, a tecnologia, qualquer outro ponto desse que te chama a atenção, né? Mas quando a gente põe aí a coisa da economia em relação ao carro de combustível, aí eu digo assim, que no mínimo 40 km por dia é quando você começa a ter vantagem em relação ao carro de combustão, né? Até porque hoje a gente fala assim, que o que eu digo é que não dá para se comparar um carro elétrico com um carro a combustão na questão da economia. Hoje a gente faz a comparação, imagine você, com a moto de 160 cilindradas. Por quê? A autonomia que marca no meu carro são 380 km, que não faz, esqueça. BYD One Pro não faz 160 km, 380 km. Muito embora a Inmetro disse que é 250, também não é isso, tá? Eu desconheço alguém que faça 250 km. Para você fazer 250 km com uma bateria totalmente recarregada num carro desse, você tem que estar numa condição muito severa. Ou seja, o sol tem que estar muito quente para drenar essa bateria. Você tem que estar pisando muito fundo e sem parar, sem regenerar nada, entendeu? Sem frenagem, sem soltar o acelerador. E é por isso que eu digo assim, aqui no ciclo urbano, esse meu carro ele faz tranquilamente 310 km com a carga. Tranquilamente ele faz, né? Então assim, eu tô dizendo tranquilamente porque eu tô dando uma margem, entendeu? Tô dando uma margem. Mas eu acho que chega a 330, eu acho que dá para chegar. É lógico que depende do modo de condução. Eu, por exemplo, hoje, dentro do modo de condução, ele tem o modo Eco, Standard e Sport. Eco, Standard, Normal, Sport. Eu acho assim, são 4. O Sport é onde ele fica mais apimentado,
logicamente ele vai drenar mais a bateria, né? E aí ele tem os ciclos de regeneração, que tem uma regeneração alta, né, pesada, é aquela que você solta o pé do acelerador e ele já vai freando, né? E tem ela normal, que você solta o pé e ele vai aliviando aos pouquinhos, né? Eu estou usando hoje a regeneração pesada, né? E o modo de condução eco, né? Então, o carro ele fica mais lentinho, né? Fica mais domável, tranquilo, mas não tem problema nenhum. E aí eu consigo ter uma regeneração mais alta. Tanto é que eu tô vindo com ele a 60 km por hora e ele tá me consumindo aí 4 a 8 kWh, vamos dizer. Eu tiro o pé do acelerador, ele vai para menos 20 às vezes, né? Ou seja, ele regenera bastante mesmo. Inclusive, isso vai me economizar freio, né? Tem carro aí, por exemplo, tem um canal que é do Dolphin Amarelo, se eu não me engano, do Gilson. O Gilson, ele tem vários carros alugados e um dos carros dele é um Dolphin. Esse carro, se eu não me engano, ele já está com 260 mil km. Trocou os pneus com 60 mil, o primeiro par de pneus, se eu não me engano, foi 60 mil. E ainda não trocou as pastilhas de freio. Não trocou suspensão e o carro é aplicativo, hein? Então, assim, tem toda essa coisa aí, dessas vantagens. Mas é isso aí, eu queria falar com você. São 7.000 km, basicamente com zero gasto de recarga. Zero, entendeu? Zero, zero, zero. Eu tenho placa solar na minha casa, mas eu quero ver se eu vou conseguir zerar o jogo, entendeu? Meu objetivo é chegar a 10.000 km com zero carga em casa. Vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir, eu boto para vocês quantas cargas eu vou fazer, mas até agora, vamos colocar que eu fiz 7.000 km, mas vamos tirar as viagens que eu fiz, eu vou fazer os cálculos aqui, ver se dá para fazer e colocar para vocês. Eu digo que com segurança, a 6.000 km foi com zero custo. Então, vamos até a próxima, fica com Deus e até lá. Vai!